Obscuros, eu estou de volta com um especial, aproveitando esse feriadão, para contar uma história muito intrigante para vocês. Não sei se vocês já ouviram, alguém já deve ter ouvido falar do caso Carlinhos, que há 40 anos ainda está um mistério. E tudo isso aconteceu aqui no Brasil. Eu sou o Ricardo Rezende e este é o Obscuro Notícias. Perguntando como ajudar o canal Obscuro? Deixe o seu like, isso já está ajudando muito o canal. Obscuro hoje em dia é fato. Um sequestro já não chama tanta atenção das pessoas, porque, querendo ou não, está meio que comum acontecer isso, seja em qualquer lugar desse Brasil. Mas o que muitos de vocês não sabem é que em 1970, aqui no Brasil, não era normal ter sequestro, principalmente com crianças indefesas. Por esse fato, esse sequestro que eu vou contar hoje é um dos sequestros mais misteriosos que nós conhecemos no nosso país. Eu convido todos vocês a conhecer o caso do Carlinhos. O crime envolveu uma família carioca, Maria da Costa e seu marido João, e a história de mais 7 filhos, que eram Vera Lúcia, Carmen, Eduardo, João, Carlos, Roberto, Luciana, que tinha a idade de 3 a 15 anos. Tudo aconteceu no dia 2 de agosto de 1973. Maria Lúcia, a mãe, estava na sala com seus 5 filhos, dentre eles Carlos, ou o Carlinhos, conhecido pelo bairro, assistindo a novela das 8, tranquilamente, quando de repente a energia da casa caiu e todos ficaram muito apreensivos, até que viu um homem entrar armado invadindo a casa. Prendeu todos eles em um cômodo e pegou somente o Carlinhos e sumiu com ele. Porém, ao sair da casa, o sequestrador deixou um bilhete avisando que estava em poder do menino e que só iria entregar o menino assim que a família fizesse um depósito, um valor a ser pago de resgate. E esse valor era de 100 mil cruzeiros na época. E fazendo assim, junto com o bilhete e o dinheiro, eles deveriam colocar o dinheiro numa bolsa com o bilhete e deixar essa bolsa no cruzamento de 2 ruas da capital fluminense no dia 4 de agosto de 73, às 2 horas da tarde. Obviamente também estava na carta dizendo que se a família tentasse qualquer reação, a vítima seria liquidada. Nesse momento, o pai estava com os 2 filhos mais novos, Roberto e Luciana, em seu laboratório farmacêutico que ele tinha. E por mais que ele fosse dono de um negócio, ele não tinha o dinheiro exigido pelo sequestrador. E, vendo tudo isso, a comunidade se comoveu e juntou o dinheiro para que fosse feito o resgate. Como eu disse no começo do vídeo, nós não éramos acostumados com sequestro, então os policiais não tinham sequer muita experiência para lidar com o assunto. Mesmo assim, no dia exigido, na hora exata, diversos policiais estavam disfarçados de civis, pipoqueiros, entre outras coisas pela rua. A bolsa foi entregue no local desejado com o dinheiro, só que Carlinhos jamais apareceu. Começaram assim então as investigações. As investigações levaram a diversos suspeitos, dentre eles diretores de uma clínica que ficava ao lado da casa de Carlinhos, porque eles tinham o interesse de comprar a residência da família. O médico, que é o Dr. Mário Filizola, chegou a oferecer 60 mil cruzeiros para eles deixarem a casa. A polícia então deduziu que isso aí era uma artimanha para fazer com que a família deixasse a residência. A polícia chegou a prender o marceneiro da clínica, chamado Kleber Ramos. Acreditavam que ele tinha sido contratado para raptar o garoto. Porém, a falta de provas fez ele ser solto logo em seguida. Outros funcionários da clínica também foram investigados e convidados para depor. Porém, a polícia, os investigadores não encontraram nada que comprovasse a ligação entre o médico e Carlinhos. Ainda assim, eles estavam achando algo muito estranho neste sequestro. Para começar, a família tinha 3 cães na casa
e nenhum sequer mostrou qualquer reação na invasão desse sujeito. A segunda coisa que perceberam é que não tinha arrombamento na porta. Então, todo mundo achou muito esquisito isso. E uma terceira era que o local que foi cortado, a energia da casa, não estava em evidência. Tudo isso estava indicando que o invasor poderia ser uma pessoa conhecida da família. E para piorar ainda mais essa investigação, João, o pai de Carlinhos, estava passando por uma crise financeira e estava desesperadamente precisando de dinheiro. A comunidade, quando juntou e levou o dinheiro até a família, eles não levaram os 300 mil exigidos, eles levaram 3 vezes esse valor, cerca de 900 mil cruzeiros. E ninguém teve noção de onde foi parar esses 900 mil cruzeiros. E com tudo isso, não demorou para que os pais de Carlinhos se tornassem os suspeitos desse crime. E principalmente o pai, que chegou a ser acusado de forjar o sequestro do próprio filho. E não demorou muito para que as pessoas começassem a comentar sobre isso. Inclusive uma história de que o João, pai de Carlinhos, tinha um caso com a própria secretária e de que os dois bolaram um plano para sequestrar o filho. Outra coisa que falaram muito é que desde o primeiro dia do sequestro, a mãe de Carlinhos estava sempre muito sorridente nas câmeras. Se vocês acham que não teve nenhuma história da mãe de Carlinhos, teve sim. Começaram a falar que ela estava tendo um caso com o pai de santo e que, combinando com ele, pegou o Carlinhos e levou para o Maranhão. Foi então que, em janeiro de 1974, 6 meses depois do Carlinho ter sido sequestrado, que Adilson de Oliveira se apresentou para a polícia e falou que ele era o culpado pelo sequestro. Ele assumiu total responsabilidade, só que ele disse algo a mais. Falou que João da Costa era o mandante, ou seja, o pai de Carlinhos. João então foi preso, porém ele foi libertado no dia seguinte por causa do habeas corpus, né? E outra coisa, os investigadores descobriram que a confissão de Adilson era mentirosa e por falta de provas o caso foi encerrado. Devido à pressão e desconfiança, os pais de Carlinhos se divorciaram. Uma reviravolta no mistério estava para começar. Em 1977, um detetive particular chamado Bechara Jalk foi contratado para investigar isso paralelamente à polícia e depois de muita investigação, ele voltou a acusar João de ter forjado o sequestro do próprio filho. Segundo ele, o pai estava completamente falido e como precisava desesperadamente do dinheiro, tudo isso faria com que o João conseguisse o tão dinheiro que precisava. Esse caso então foi reaberto e a polícia então começou a investigar o bilhete que o sequestrador havia deixado e descobriu que o bilhete foi redigido por Silvio Pereira, que no final das contas nada mais nada menos era o funcionário de João. Curiosamente, Vera Lúcia, que é a irmã mais velha de Carlinhos, teria reconhecido Silvio no dia do sequestro, porém parece que o pai foi muito rápido em falar com Vera Lúcia e pedir para que ela não contasse nada, porque se ela contasse, o pai seria preso. O funcionário chegou a ser condenado a 13 anos de prisão, porém, com uma rápida atuação da defesa, ele conseguiu ser absolvido. O envolvimento de João Ramires da Costa com o suposto sequestro do filho jamais foi comprovado pela polícia. Ele se casou e vive com sua segunda mulher no Rio de Janeiro. Já a mãe de Carlinhos, Maria da Conceição, vive em uma pequena kitnet junto com a filha mais velha e já recebeu 10 visitas de homens dizendo que se chamava Carlinhos. Contudo, exames de DNA comprovaram que nenhum desses 10 homens era realmente o filho de Maria Conceição. Um deles, até hoje, faz visitas periódicas para ela. Os pais de Carlinhos até hoje também vivem em condições precárias financeiras e ninguém tem a mínima noção de onde foi parar o dinheiro do resgate. No início de 1974, foi publicado a terrível notícia de que Carlinhos teria morrido afogado no mar a pedido do pai,
3 meses depois do sequestro. Porém, o corpo nunca foi encontrado e por mais de 40 anos esse mistério continua sem solução. Então, Obscuro, eu espero que vocês tenham gostado desse especial. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, fui!